Conselho do Espírito Santo é: confie em Deus. E não se preocupa com essa questão de injustiça. É isso que Deus está falando contigo. Você que está se programando para ir no GC, você que é líder de GC, tamo junto. Aqui é o Vini do canal Deus Envolver, um desenvolvimento através de princípios milenares. E você que está aqui hoje deve estar se preparando para ouvir a mensagem no GC, ou então para trazer a mensagem, a introdução no GC. Não é mensagem, né? Porque GC é quebra-gelo, e o quebra-gelo de hoje é o seguinte, ó: você gostaria de se tornar presidente do seu país? Por quê? Gente, eu fiz o GC, um dos nossos GCs que a gente coordena, eu estava ali junto com os irmãos na quarta-feira. Você acredita que teve gente que falou que adoraria ser presidente, que ia implantar um governo justo, e teve pessoa que falou que não quer se mexer com política. E você? Você acha que crente tem que estar no meio da política ou não? Escreve aqui abaixo, tá? Eu acredito que os cristãos têm que sim estar em diversos lugares da sociedade. Se teu chamado é para exercer um cargo político, glória a Deus, porque tem que ter cristão sim. A gente não pode deixar o poder simplesmente, tá, para pessoas que, como o próprio texto diz que nós estamos lendo, Eclesiastes 8, 1 ao 17, fala de pessoas ímpias, que procede com impiedade, tá? Isso que significa ímpio. Então, você que está lendo, você vai entendendo essas chaves e entende que em todos os setores, tá? Em todas as partes da economia, tem que ter cristão sim, independente do teu chamado. Você tem um chamado ministerial, né? Um dom ministerial, para estar exercendo dentro do âmbito da igreja, e também tem um ministério secular, sim, aquele que é exercido na sociedade. Então, para que Deus te chamou? Se você também quiser colocar aqui, ó, se escreve aqui. Esse é o momento que eu vou falar para você. Você quer compartilhar essa mensagem? Você clica para enviar para os seus amigos. Você sabe que teu amigo também tem um GC, vai, compartilha com ele, e também dá o like aqui, que você ajuda o YouTube a colocar mais, para mais pessoas vir conhecer e ter mais profundidade da palavra, porque GC é grupo de crescimento. Então eu tenho certeza que você vai ouvir esse vídeo, você vai ter um crescimento espiritual, você vai estar na tua célula, no teu GC, e vai ter um crescimento também. Então, quando você lê ali Eclesiastes 8, do 1 ao 17, você vai perceber a visão, a forma, né, que o pregador ali, né, Salomão, ele tá olhando a situação ele tá olhando com um olhar humano apenas. Ele não tá colocando na perspectiva dele os assuntos celestes, os assuntos, a eternidade com Deus. Porque quando a gente vive a nossa vida sabendo que nós vamos morar com o Senhor, sabendo que nós vamos governar aqui nessa terra, o Espírito Santo vai governar sobre a gente não tem essa visão. A gente tem uma visão de reino, uma visão de governo. Porém, Salomão, ele coloca isso para que a gente venha entender, parar de olhar as injustiças que tem aí fora e ficar questionando Deus, tá? A gente não tem que ficar questionando Deus. O planeta é assim, Salomão está falando. Por quê? Porque o homem tem escolhido o pecado, tem escolhido andar distante de Deus. E o homem não vai ficar impune. Muitas vezes a impunidade neste mundo acaba, tem um versículo que fala bem isso, a impunidade neste mundo acaba fazendo o homem cometer mais iniquidades ainda. Iniquidades, né? Fazer mais coisas que não estão nos princípios de Deus, para prejudicar pessoas e assim mais. E assim também. Porém, nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus justo. E a cada um ele trata da forma correta, no tempo correto, na justiça de Deus. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Então por isso que o título é As Autoridades e a Injustiça, tá bom? Então não é para que nós venhamos colocar como desculpa a cultura política do teu país, né? Estamos falando aqui direto dos Estados Unidos, aqui da Lagoinha, Orlando, mas principalmente no Brasil, a gente tem uma cultura o brasileiro tradicional tem uma cultura de querer ganhar vantagem. O brasileiro cristão que vive através de princípios, não. Tem a cultura do tema da nossa apostila, da nossa agenda. Qual que é o tema da agenda? Compaixão. Então nós temos uma cultura do céu, nós não temos mais uma cultura terrena de sermos brasileiros, de querer dar jeitinho e querer tomar vantagem. Então você, cristão, vai começar não a olhar o cisco do olho do outro, o cisco do olho do presidente, o cisco do olho do governante.
Mas você tem que entender se a corrupção ela está dentro de você. Gente, você só consegue mudar você. E quando você muda você, aqueles que estão ao seu redor mudam também. Anota essa frase. Quando você muda você, aqueles que estão ao seu redor, eles mudam também. Então você quer ter um GC extraordinário? Busca você, muda você e você vai ter um GC extraordinário. Uma igreja extraordinária? Vini, não existe igreja perfeita? Não existe. O pastor André Valadão fala sempre isso. Porque se existisse uma igreja perfeita, guess what? Você não estaria lá. Eu também não estaria lá porque nós somos falhos. Mas nós temos o DNA do reino. E o DNA do reino fala o seguinte, que nós temos que cumprir os princípios eternos. Nesse GC que nós fizemos na quarta-feira, nós falamos sobre isso e as pessoas começaram a olhar para dentro de si, olhar para a trave que estava no olho delas. Eu olhei para a trave que estava no meu olho. E aí, quais são os princípios que você tem que melhorar? Você quer abrir teu coração e comentar aqui? Olha só, eu melhorei um princípio, vou colocar um princípio bem simples aqui, que, por exemplo, eu ia no mercado e eu deixava o carrinho do mercado jogado em qualquer lugar. Isso é coisa de crente? Não, eu não era crente não, né? Tava jogando um carrinho em qualquer lugar. Por quê? Porque o crente ele tem que zelar em tudo o que ele faz. Eu tinha uma historinha. Muitas vezes, quando a gente descumpre um princípio, nós inventamos uma história para nos convencer que aquilo está certo, tá? Mas não está certo. Porque você inventou uma história na tua cabeça que está certo. Qual que era a minha historinha que eu inventava? Ah, se eu guardar o carrinho, vai diminuir um emprego, né? Vai diminuir o emprego de uma pessoa. Pelo contrário, esse funcionário contratado poderia estar fazendo outras melhorias, organizando outras coisas. Mas não, ele tem que estar lá no sol, e onde a gente mora que é muito quente. No Brasil também a maioria é muito quente, a pessoa tem que estar lá no sol, carregando o carrinho de um descomunhado que foi lá e deixou o carrinho jogado em qualquer lugar. Então, eu revi, falei assim, não, eu tenho princípios do reino. O princípio do reino é fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho, tá? Fazer o melhor que eu posso nas minhas circunstâncias. Qual que é o melhor que eu posso? É deixar o carrinho na melhor condição, é falar coisas boas, é não falar mal de ninguém, gente. Âmbito de igreja, tradicionalmente, são pessoas falando sobre pessoas, tradicionalmente. Mas no âmbito que cumpre princípios milenares, na Lagoinha, você que é cristão, a gente não fala de pessoas, a gente fala do reino, a gente fala de ideias, a gente fala como a gente pode ajudar pessoas, situações. Olha só, você tem o DNA do reino, você tem que parar de colocar desculpa, não, porque aqui no Brasil só evolui quem descumpre princípios. Pelo contrário, tira essa conversa da tua cabeça. Tá? Outras pessoas falaram assim, olha, eu tenho um cartãozinho compartilhado. A empresa lá, o Netflix, não me autoriza a usar em 2 pessoas a conta. Mas eu uso. Por quê? Porque eu sou brasileiro esperto. Então, se você, a empresa não autoriza, não faça. Cumpra as leis, não use pirateado, não use coisas que não são da marca, falsificado, não use falsificado. Se você não tem para usar daquela marca, você ora a Deus, Deus vai te dar a condição e você vai se aplicar nos princípios para um dia você ter aquela marca. Por enquanto, você usa uma camiseta sem marca, não tem problema nenhum. Gente, eu tô aqui, ó, camiseta sem marca, confortável, normal, baratinha. Então, o brasileiro ele tem que parar de querer dizer, né, de dizer que a corrupção está lá no governo e muitas vezes a corrupção está dentro do coração. Hoje no Brasil nós somos mais da metade da população que dizemos ser cristãos. Dizemos ser cristãos, mas uma grande maioria não cumpre os princípios milenares de Cristo, não cumpre o que o cristianismo diz. E o cristianismo diz o seguinte, Jesus diz o seguinte, ele dá a vida pelos seus amigos, tá? Ele cumpre os princípios. E os filhos dele, os cristãos, aqueles que são de fato confessos, ele não tem corrupção dentro do coração. É um coração puro, é um coração com empatia, é um coração com compaixão. Então, injustiças haverá, mas a gente não confia nesse mundo. A gente não confia em carros nem em cavalos, nem na política. A gente confia no Deus dos exércitos. E a pergunta é essa, você se envolve ativamente com a política? Você tem só criticado ou se é algo que te incomoda, você está indo atrás para tentar transformar, ser luz aonde você pisa. Você acha que isso é um assunto para cristão? Eu acho que sim, não para discutir, mas para conversar, comparando com princípios. A gente tem que comparar o partido A com o partido B com o partido C. A gente tem que olhar tudo à luz da Bíblia. Você confia na política
Você confia sua vida na política ou em Deus? E eu quero terminar esse vídeo com essa afirmação, com essa pergunta para você. E você? Você confia na política? Você está brigando por causa de político? Você está descumprindo o mandamento que é amar os seus irmãos, ensiná-los eles através da palavra de Deus, não é de linha governamental política nenhuma? Fala comigo, escreve aqui. Eu quero que você compartilhe. Se esse vídeo te ajudou a corrigir algo na tua vida e você crescer mais, por favor, compartilha com alguém que vai ajudar outras pessoas. Deus te abençoe. Tamo junto. Pra cima, Lagoinha.